Olá a todos, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu só convidar a Priscila para entrar e começar com a gente, tá? Deixa eu só verificar aqui, Pri. Pronto. A gente já começa. Vamos ver aqui, Pri. Se você quiser me mandar, não sei se você que manda o convite para entrar. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. A gente está só convidando a Priscila aqui. Para a gente começar a nossa transmissão. Tudo bem com vocês? Tudo bom, pessoal? Pronto. Aceitei você. Pronto, tudo bem? Deixa eu arrumar a minha câmera aqui. Você está me ouvindo bem? Eu tô ouvindo. Então, Olá, ótimo. Deixa eu só arrumar o meu aqui, que o meu ficou muito fora aqui. Deixa eu arrumar alguma coisa para apoiar. Pessoal, eu queria que vocês me confirmassem como que tá o som, como é que tá o vídeo, se está tudo bom para vocês, para a gente começar a nossa live de hoje, a primeira live na semana da T21, né? sim. Vamos lá, a gente espera um pouquinho só mais o pessoal entrar, né? O áudio tá bom daqui? Tá falhando? Os, os, o seu áudio tá bom Tá. para mim tá bom. Eu queria um feedback de vocês, aí tá ótimo. Obrigado, Ana, tá tudo bem? Perfeito. Então, ótimo. Muito bom. Vamos começando a gente se apresentar e falar qual que vai ser a ideia dessa semana, né? Então, esse mês a gente está no mês da T21, né, no mês da Síndrome de Down, e essa vai ser uma semana que a gente vai fazer uma semana especial, com várias lives durante a semana inteira, nesse horário que a gente está fazendo, no formato nosso mais antigo, então a gente vai fazendo formato aqui no Instagram, e com temas durante a semana toda. Então, essa é uma semana especial. Essas lives, a ideia é ter interação total, te tendo dúvidas, quem quiser perguntar alguma coisa, manda pra gente, a gente vai respondendo as perguntas, né? E vai ter um convidado para cada dia. Alguns dias estarei eu, alguns dias estará a Carla, com alguém convidado para a gente discutir algum assunto. Então vai ser uma semana bem legal, né? Então a gente vai fazer isso durante essa semana inteira por aqui, pelo Instagram, e lembrar que tem o nosso canal do YouTube agora também, onde que tem os vídeos lá. Inclusive já tem uma live que ficou excelente junto com a Priscila, que a gente fala do REAC. Então, todos estão convidados para conhecerem lá também o nosso canal do YouTube, tá bom? Então, vamos para começar. Meu nome é Alexandro, eu sou endócrino pediatra do Elo 21 e a gente está aqui numa live para falar um pouquinho de microfisioterapia com a Priscila, né? Eu queria que a Priscila se apresentasse um pouco para vocês, com o currículo extenso dela também. Eu vou tentar ser breve. Meu nome é Priscila Budi, sou fisioterapeuta, neuropsicóloga e trabalho tanto com a parte de neuromodulação quanto também com a microfisioterapia. E hoje, dentro de várias formações aí que eu tenho, né, ao longo desses 18 anos de clínica, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a microfisioterapia, que Legal. os pacientes perguntam bastante o que que é, né? Muitos vêm no Uhum. não conseguem explicar para as pessoas que acabam indicando como que é, o que seria. Então hoje a gente veio conversar um pouco sobre isso. Legal. Quando a gente está pensando nos temas para essa semana, né, vem a ideia da microfísio por isso, né? Uma técnica que tem um monte de benefício, poucas pessoas conhecem, né? E fez muito sucesso, teve muita repercussão quando a gente falou do REAC, pelo mesmo motivo, né? Então, qual a nossa ideia? A gente está numa instituição que tem um pensamento integrativo, a gente trabalha de maneira integrativa e nem todo mundo tem acesso ou conhece todas as técnicas que existem, né? Então, que a gente pode usar para promover saúde. E a microfisioterapia está entre elas, né? Então, pouca gente conhece, é uma ferramenta muito boa, com pouquíssima chance de efeito colateral, né, ou de alguma repercussão, e que muitas vezes as pessoas têm na própria cidade, ou quem está aqui em São Paulo, tem você que faz, e nem conhece, né? Então as pessoas acabam nem conhecendo que existe a técnica, porque ninguém nunca falou sobre o assunto, né? E dentro da T21, então, menos ainda, né? As pessoas falam muito menos sobre a técnica, né? Então, acho que isso para começar, né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso. O que é a microfisioterapia, para as pessoas entenderem um pouquinho sobre a técnica. Tá. A microfisioterapia ela é uma técnica francesa. Ela existe aqui no Brasil tem mais ou menos uns 17 anos.
E ela é uma técnica, foi realizada por dois fisioterapeutas lá da França, né? Eles se chamam o Daniel Grosjean e o Patrice Benini. E os dois são fisioterapeutas, eles começaram com osteopatia e eles começaram a ver que dependendo dos toques que eles faziam com as pessoas e quando eles usavam toques sutis, repercutiam em outras questões. Então a pessoa chegava com uma dor e de repente melhorava a parte emocional, enfim. E eles começaram a mapear isso. E dentro desses mapeamentos, né, eles foram estudando durante anos, décadas, e até que constituiu assim a microfisioterapia. Então a gente são toques sutis que nós vamos fazendo ao longo do corpo do paciente. E a gente sabe que quanto mais sutil nós tocamos no paciente, mais a gente tem acesso à parte límbica do cérebro, ou seja, à parte das emoções. Então, é uma técnica que a gente trata tanto a parte física, emocional, a parte tóxica e a parte química também da pessoa. Uhum. É uma terapia manual, né? Uma terapia de toque, uma terapia de avaliação manual. E assim, dentre as várias aplicações, a gente já vários pacientes aqui que tem, quais são as principais indicações? Onde você vê os melhores resultados com o uso da microfísio? Tá. A microfisioterapia, assim como outras técnicas, a gente fala que ela é muito boa, né? Porém, ela não serve para tudo. Como Uhum. técnicas Como também tudo. é sempre importante falar, né? Que às vezes o paciente Uhum. buscar querendo uma melhora, que de repente ele pode ser que ele não encontre naquela técnica. Então, isso é Uhum. bom a gente abordar. É uma ferramenta que a gente tem, né, Pri? Ferramenta e assim, em 90% dos casos com muita boa repercussão, é muito difícil, né, o paciente Uhum. não ter uma resposta efetiva, mas a gente sabe disso, então a gente tem que passar isso também para o paciente. Uhum. E ela é uma técnica, a micro, que eu gosto de usar. Geralmente as pessoas vêm com queixas, mas ela também serve para prevenção, né? É uma Uhum. também pode trazer como uma prevenção. A partir do momento que eu toco no paciente, eu tenho acesso a sintomas que provavelmente ele está sentindo. Por quê? Porque a mão, quando o profissional, no caso, né, quando eu toco no paciente, eu sinto uma restrição de um tecido, por exemplo. Esse tecido, ele pode estar ligado a sintomas que aquele paciente já vem sentindo. Então, Uhum. usar para alergias, aquelas alergias que ninguém sabe o motivo, mas que até o médico sabe que tem um fundo emocional envolvido. Uhum. A gente consegue trabalhar em cima de questões de dores, né? Problemas articulares também. Isso a gente também consegue Uhum. para o paciente. Questões de autoimunes também, né? Doenças autoimunes, ela é muito bem-vinda. Uhum. Respiratórias, problema de asma, sono, paciente agitado, tudo isso a gente consegue estar ajudando. Eu estou falando um pouquinho, né? Porque dentro, principalmente da T21, da síndrome de Down, a gente sabe que existem algumas dessas características em algumas crianças e isso a gente tem uma ótima resposta. Uhum. Não, e é interessante isso, né? Porque dentro da microfisioterapia é um tratamento diagnóstico, né? Então, ali, enquanto você está tratando, você acaba diagnosticando outras questões enquanto você está trabalhando com o paciente, né? Isso é interessante. E tudo que envolve a questão emocional, você tem uma melhora, né? Então, assim, a gente sabe que doença autoimune você tem relação com questões emocionais também. Você sabe que nas alergias você tem questão também com irritabilidade, questões emocionais e ansiedade. Então, você acaba conseguindo trabalhar das duas maneiras, né? Isso que é interessante porque na microfísio, a maior parte das pessoas, quando conhecem o nome e não conhecem a técnica, vinculam mais só com a questão motora, né? Ou com a questão da dor. E não é isso ou só isso, né? Que envolve a microfisioterapia, né? E agora tem uma dúvida que sempre todo mundo tem. Assim, muitos terapeutas, às vezes, têm como possibilidade de usar ou indicar microfisioterapia e não indicam, né? Às vezes você tem
crianças com questões de ansiedade, com questões de sono, que poderiam ser trabalhadas na microfisioterapia, não são trabalhadas, né? E não tem restrição de idade, né, Priscila? Não tem momento que pode ser feito ou alguma contraindicação, né? A micro, ela pode ser feita em qualquer idade, eu atendo gestantes, né? Uhum, Às vezes tem muitas mães que acabam procurando após, ou procurando por prevenção, ou uhum, viu algo na gestação, gostaria de trabalhar ali, então a gente também trabalha. uhum. Dá para você poder fazer um recém-nascido. Então, assim, é uma técnica que não tem Aí. a contraindicação de idade. A única Uhum, questão que muitas vezes eu evito é em questões de doenças terminais já na fase terminal. Então, uhum. mas também depende do caso. Então, né? Mas são nesses casos assim mais e crises, quando o paciente está com alguma crise psicológica muito intensa naquele momento, às vezes a gente espera só dar uma estabilizada, o paciente também, Uhum. às vezes, ficar ali junto com a gente. Então, é mais nesse sentido. E de efeito colateral, você visualiza alguma coisa? Ou existe alguma chance de efeito colateral? Não, como a gente trabalha, né? Então a microfisioterapia seria uma reinformação celular. A partir do momento que eu estou trabalhando, organizando aquele corpo, né? Toda a parte celular da pessoa, ela pode trazer após a sessão, no dia seguinte, Uhum. alguma repercussão. Ah, Priscila, tive dor de cabeça, tive uma febre. Para gente que faz o tratamento, isso é maravilhoso, porque é sinal Uhum. que o corpo está colocando algo para fora. Tem paciente Uhum. muito bem, então todas as respostas que vêm para a gente, isso é super positivo. E significa alguma coisa, né? Que E isso é importante, né? Então, porque ali às vezes está dando diagnóstico de outras questões, né? Porque você acabou tocando num ponto, né? sim, Priscila, particularmente, eu sempre gosto de trocar figurinhas com o paciente após o tratamento, pode ser 2 dias depois, uma semana depois. Eu gosto de saber como ele tá, como ele ficou, Uhum. justamente para orientá-lo daquilo que ele percebeu, né? Ou Uhum. depois, ou logo depois da sessão também, né? Que a pessoa vai embora, a gente acaba não conseguindo conversar. Então, isso para mim é bem. Uhum. Não, e é legal, porque muitas coisas às vezes não notou na primeira sessão e o paciente traz na segunda devido aos sintomas que ele teve depois, né? E o quanto aquilo impactou, né? Porque isso aí mostra o quanto de desequilíbrio, às vezes, comportamental e emocional está relacionado, né? Então, das pessoas que estão, a gente está com tá algumas pessoas acompanhando, se tiverem dúvidas, mandem para a gente, que a gente vai respondendo aqui durante a live. E eu queria saber, se alguém que está acompanhando com a gente, que está ouvindo a gente agora, se alguém já fez, né, microfisioterapia, coloca para a gente aqui como foi, como que foi a resposta, se já conheciam, tem alguns terapeutas aqui que estão acompanhando com a gente também a live, quem for da terapia, se já conhecia a técnica, né, ou se já tinha essa questão. E isso é uma coisa importante, né, quem eu procuro, né, quem pode fazer? Você, fisioterapeuta de formação, mas quem são as pessoas que podem aplicar, quem é que tem acesso, como que é a formação de uma pessoa que trabalha com microfisioterapia? Hoje a formação da micro são para fisioterapeutas, Hum. precisa já ter a formação, né, da fisioterapia. E aí a gente tem vários níveis dentro da micro, né? Então a gente começa com P1, vai até P9, tem MKE, então são algumas, tem aí uma jornada aí de Então, a alguns graduação. formação, e isso tem alguns anos de formação. Uhum. E uma coisa que eu acho importante da gente falar sobre a questão das sessões também. É que a Silvia acabou de perguntar aqui, né? Como são as sessões? É esse ponto que a gente entra agora, né? Como que é na prática, né? Sim, as sessões da microfisioterapia, elas precisam ter um tempo. Então, são sessões a gente precisa de um intervalo mínimo de pelo menos 40 dias aí, tá? Um intervalo mínimo. Uhum. E outra. Por quê? Porque é o tempo que a gente precisa para aquele corpo poder se reorganizar, né? Uhum. A gente está trabalhando com uma informação, então é o tempo que esse corpo ele precisa para se reorganizar novamente. Então a gente pede aí um intervalo mínimo de 40 dias, tem pacientes que são 60 dias, outros 90 Uhum. dias.
Geralmente, quando o paciente vem com uma questão, entre 2, 3 sessões, isso a gente já consegue ter excelentes resultados para a pessoa. Tem paciente que com uma sessão a gente já tem resultados bem bacana. A sessão é de quanto tempo? Entre uma hora e meia, mais ou Que menos. tem, né? E o paciente geralmente faz essas sessões deitado. Isso, é deitado, Uhum, de roupa mesmo, né? Não precisa despir roupa, é com a roupa mesmo. Esse toque a gente consegue fazer pela própria roupa, né? Com o paciente com roupa, não tem problema nenhum, a gente consegue tratar o paciente. uhum. E para quem é cadeirante, essas coisas, é possível fazer também, né? Também, Pacientes que já fizeram, você consegue fazer sem nenhum problema, né? Não tem nenhuma não, questão de limitação física, né? não, né? Muito legal. Das questões assim da microfísica de ansiedade, de sono, que a gente conversou já, eu já presenciei uns resultados bem, bem interessantes, né? Agora, uma coisa que muitos pacientes vêm complementando o tratamento, né? Tem algum tratamento que não pode ser feito junto com a microfísio? Tem alguma coisa que você evita fazer ou que não tem um bom resultado? Ou ele pode ser coadjuvante com qualquer tratamento? Então, o paciente está usando um antidepressivo, se ele pode fazer uso, se isso não tem nenhum problema. Não, não tem nenhum problema, nenhum problema. Uhum, Ajuda bastante, é uma técnica, por isso que eu gosto de sempre manter o contato com o paciente, né? Porque para saber, para poder colaborar e até mesmo às vezes com o médico, né? Quando a gente uhum. com o médico, Pra- trazer a informação para o médico daquele paciente, do que a gente uhum, que a gente viu, porque tem muitas coisas que a gente fala dentro da microfisioterapia que a gente está tratando o paciente, não o se uhum, traz só, né? uhum, Traz uma questão, tô com uma dor no ombro, mas não é só aquela dor no ombro. Aquela dor do ombro pode estar ligado a N fatores, né? Que é aquela questão do uhum, o copo, ele vai enchendo, 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 uma hora ele transborda e aí começa uhum. a reverberar uma série de fatores que para o paciente é aquilo ali, mas que a gente sabe que vem lá de trás muitas questões, né? É só uma somatização, uma pontinha do iceberg, né? De Exato. tudo que a gente vem vendo e acompanhando já, né? E agora sim, a gente está na semana da T21, né? Então a gente tem discutido bastante, vão ser os temas que a gente vai discutir daqui para frente, né? Dentro da T21, né? Você é mãe, então você tem uma experiência também em casa, né? O que você tem visto, assim, o que você acha que falta para as pessoas saberem da aplicação dentro da T21? Porque muita gente não sabe, né, da terapia, né? Então, o que acrescenta, o que dentro da T21 especificamente você acha que tem os grandes benefícios? Tá. Para quem não sabe, né, que está aqui na live, eu tenho uma filha que também tem T21, a Valentina, hoje ela está com 9 anos. E algo que eu acho fantástico dentro da técnica é quando, principalmente para os pais, quando você recebe a notícia, né? Até porque existe aquele Uhum, impacto e aquilo é marcado no nosso corpo, uhum, positivamente ou negativamente. E é muito difícil quando alguém recebe uma notícia, né, de uma criança que até então ela foi constituída dentro da cabeça daqueles pais, né, de um jeito e de repente chega uma notícia de um outro jeito. Eu brinco uhum, com muitas famílias que eu atendo que a gente acaba tendo a morte de um filho e o renascimento de um outro filho. É isso que acaba acontecendo uhum, tempo e é tudo muito louco. Né? Eu falo, eu recebi a notícia após o nascimento, então é um monte de reajustes que você precisa fazer. E de repente ali, ou depois, pode ser de anos, aquilo, se você consegue tratar, ajuda a melhorar uma série de fatores que às vezes a pessoa não tem nem consciência daquilo que ou daquilo que reverberou para aquela pessoa, reverberou. né? Então, Uhum, para criança, eu brinco que para mim o padrão ouro de tratamento da microfisioterapia é quando a gente consegue tratar toda a família, ou pelo menos a mãe. uhum, Eu gosto de tratar assim, né? Então, porque existe uma simbiose muito grande, mãe e filho, e quando você uhum. consegue juntar ali, é maravilhoso. É maravilhoso. Você consegue tratar uma coisa que às vezes não foi ressignificada de maneira adequada, né? E isso é interessante porque não só na T21, né? Mas qualquer momento que você tem que realmente trabalhar e adaptar e modificar a forma de vida porque algo inesperado aconteceu, é importante, né?
Então, por exemplo, uma microfísio entrar para aquele adolescente que fez um diagnóstico de diabetes, tipo Sim, um, em que vai ter que mudar a rotina, então tem todo o estresse do diagnóstico, da mudança de medicação e tudo mais. Ou um outro diagnóstico difícil também, né? Que a pessoa. tireoide também, que a gente sabe, Isso. né, de hipotireoidismo. Então, Enfim, nesse momento você tem. E uma coisa que, assim, que é um tema que eu queria muito ver contigo, não sei qual que é a sua experiência com casos assim, mas que a gente tem visto muito agora são as questões de adaptação escolar, né? A gente está tendo grandes questões com adaptação escolar, então, com volta às aulas, com a volta de rotina, né, habitual depois desse período de Covid, né? O que você falaria aqui, de que forma que poderia ser trabalhado e quanto que a microfísio pode ajudar nesses pacientes? Porque a gente está vendo muita irritabilidade, né? A gente está vendo muitas questões, crianças com comportamento mais explosivo, crianças com dificuldade de adaptação escolar, isso com ou sem T21, né? A gente está falando de forma geral, né? E essa é uma forma que a gente poderia trabalhar, né, dentro da microfísio, né? sim, a gente pode, porque está muito ligado aos medos. Então, Uhum, e a gente sabe o quanto que a microfisioterapia ela consegue contribuir para isso. Então, são uhum, medos, né, que as pessoas estão vivendo, medo de agora o uso liberado da máscara. Então, e aí o que que vai ser? Como que vai ser? A gente sabe uhum, que muitas as doenças antissazonais que a gente já sabia as épocas certas, hoje elas estão mudando, né, por causa desses uhum. das crianças na escola e de um jeito diferente. Então, essas gripes que antes tinham épocas do ano, parece que agora não tem mais, né? A gente Foi uma percebe bagunça nos vírus, né? que virou uma bagunça aí. Então, tudo isso é positivo da gente poder estar tratando e a microfisioterapia, com certeza, ela pode contribuir para esses casos. Dentro da T21 também, crianças famílias, né, que optam para fazer também amniocentese, né, Uhum, que é aquela agulha que a gente coloca, para quem não sabe, dentro da barriga da mãe para poder puxar o líquido, para poder ver como que tá ali aquele feto. Então você imagina, uhum, o bebezinho tá ali quietinho e de repente vem algo, né, que para a criança aquilo é um som, existe um som dentro uhum, da mãe. E quando a gente pega essas crianças que fizeram, elas têm questões de medo, medo de escuro, medo de som, aqueles sons que não são tão barulhentos, mas que a criança já traz algo e que a gente tem uhum. também bem positivo dentro da microfisioterapia, a gente tem resultados bem positivos. Não, isso é legal, né? Uma questão que tem da micro que eu aprendi contigo foi sobre isso, né? A questão de medos, fobias, o quanto você pode tratar isso pontualmente e tentar trazer um pouco à tona, né? Dos motivos dessa fobia e resgatar, né? E o legal é isso, né? Que um tratamento não anula o outro, né? Você pode estar fazendo a microfísio para um tratamento de fobia e pode estar fazendo a psicoterapia ou fazendo o acompanhamento psicológico sem nenhuma alteração e uma coisa não interfere em absolutamente nada na outra, né? Não tem diferença nenhuma, né? E quem está com a gente agora, se tiver alguma dúvida ou alguma coisa que retoma quem chegou agora, passa para a gente aqui, que a gente está discutindo, está bem aberto aqui para quem tiver dúvidas. Outras coisas difíceis também, se quiser aproveitar, a Priscila fala também que a gente vai conversar um pouco com todo mundo. A gente está aqui hoje para isso. E agora sim, na parte prática, né, então, poxa, a pessoa se interessou, quer procurar fazer microfísio, vai procurar uma fisioterapeuta que tenha formação em microfísio, né? A primeira consulta, como é que funciona? Geralmente começa e se inicia a sessão, o microfísio tem um preparo? Como que você trabalha? Como que geralmente as pessoas trabalham por aí com a microfísio? Não, quando marca, já é para fazer o atendimento. Então, Uhum, antes existe uma avaliação, né? A gente faz uma consulta para colher os dados, para poder entender um pouco daquele histórico da pessoa, e aí a gente já começa o atendimento. E é aquilo que eu falei, uhum, atendimento, existe retorno? Não, não existe retorno. A pessoa vai uhum, novamente quando precisar. E a gente sabe disso no final da sessão. Então, no final da sessão, uhum, depois que a gente fez as correções que é necessária, aí que eu consigo perceber quando que a pessoa vai retornar. Se é daqui 40 dias, se é com 60, 90, 50, enfim. Mas uhum, o tempo ele é longo mesmo, porque a gente precisa desse intervalo para que o corpo se reorganize novamente. As nossas células estão o tempo inteiro se renovando, né? E essas uhum, renovações, a partir do momento que a gente reinforma,
elas já estão sendo feitas de outra forma. Perfeito. Ó, a gente tem uma pergunta sobre se uma criança com defensividade tátil, 3 anos, se é possível fazer. Então, com questões de, pelo que eu entendi, é com questões tátil e questões, às vezes, também que isso tem, que a gente vê muito aqui, né, de integração sensorial também, né? Ou uma criança que tem uma responsividade. É possível fazer? Como é que funciona nesses casos? Uma criança que tem essa dificuldade da questão tátil. Então, eu atendo muita criança e aí eu percebo muito como que é essa criança. Então, às vezes, a criança não vai conseguir ficar deitada na maca como um adulto, né? Ou como uma criança. Uhum, Então, às vezes, a gente vai trabalhar com essa criança sentada, vai pegar brinquedos, eu vou estar trabalhando ali, né, junto, uhum, ou no colo da mãe. Dependendo do caso, às vezes a mãe, eu gosto às vezes de atender primeiro a mãe, porque uhum, atendendo a mãe já consegue se organizar melhor, e isso reverbera na criança, então a me ajuda no atendimento com a criança. E a gente uhum. vendo isso, eu vou vendo na sessão, mas com certeza vão ser tratados, né? Nossa. Que é uma questão, às vezes, que tem também no TEA, né? No TEA você vê um resultado legal, como é que você percebe o resultado da microfísio no TEA? Porque tem alguns pacientes com TEA que você acompanha, né? Sim, tenho bastante. Tem efeito. Outro dia eu atendi um paciente e no dia seguinte eu estava com a professora dele. Ele falou: Nossa, ele foi incrível aqui na aula, prestou atenção em tudo. Uhum, Foi o dia que ele mais participou. Então, isso é muito bacana, né? Porque ele veio por uhum, questão que não tinha nada a ver com a parte escolar, vamos dizer assim. E por um acaso eu encontrei a professora e a professora me trouxe essa devolutiva. Eu falei, como que tá o fulano na sala de aula? E aí uhum. ela falou para mim, ela falou, nossa, ele ontem não sei o que aconteceu, mas ele estava incrível. E isso para mim foi muito bacana, né? Essa resposta. Porque são crianças que precisam de uma reorganização, né? E às vezes ali na questão tátil você consegue trazer um pouco de reorganização sensorial, né? Então Sim, tá, eles são pacientes que precisam muito. Agora é interessante quando você faz o trabalho com a mãe e com o recém-nascido, né? Como isso melhora a composição dos dois, né? Tanto da mãe ali que está se organizando, principalmente quando é primeiro filho, né? Quando está se organizando do ambiente materno, porque para a mãe a chegada do bebê você tem uma mudança muito grande, né? De organização hormonal, psicológica, social, de dinâmica de casa. E como esse binômio funciona bem, né? Quando você faz a microfísio, né? Como você consegue fazer tanto no recém-nascido quanto com a mãe, né? E ali com a mãe, com o recém-nascido, tem a questão que logo que eles nascem, vão para casa, tem aquele cuidado de se fechar, e que é natural, e o comecinho, né? Até que momento que você acha legal que uma mãe com recém-nascido venha fazer a microfísio, assim? Porque raramente eles vêm nos primeiros dias, né? Porque essa mãe acabou de chegar em casa, tá com o bebê ali, né? E em quase nenhum hospital que eu conheço tem microfísio hospitalar, né? Não tem na maternidade. Então essas mães acabam chegando para você, que época que é legal uma mãe que acabou de ter um bebê procurar a microfisioterapeuta? então, antes, eu vou falar dois tempos diferentes, porque antes da pandemia e pós, Uhum. né, e pós-Covid. Uhum. Antes do Covid chegar, tinha família que com uma semana, 10 dias já vinham, já procuravam. Hoje, com a questão, né, do Covid, então geralmente um mês, e aí o espaço, Uhum. a coisa, os pais sempre perguntam, quem vai estar, se vai ter muita gente, então nunca tem quase ninguém, porque o atendimento Uhum. é individualizado, então o máximo uma pessoa esperando. E aqui na Elo também é tudo grande, então é só Uhum. não tem perigo nenhum. E então a gente faz o atendimento assim, individualizado. E hoje, com um mês, tem paciente às vezes que vem até antes com 20 dias, mas é a família se sentir segura para tirar a criança às vezes de casa, né? Uhum. Para poder e você aproveitar isso não também virar um medo, né? Então você tem que vir bem, né, com a criança. E uma coisa que às vezes você vê em outras terapias, isso eu não sei da microfísio, se na sessão existem coisas que dá para você ensinar para a mãe, ou de técnica, ou de toque, isso é feito de praxe, ou isso não é feito? Como é que funciona assim? A mãe leva alguma orientação para casa? Como que isso é feito pós-consulta? Como é que funciona? Não, não. Em termos da técnica, não. Faz até Uhum. vai embora para casa. A única orientação que eu dou para a mãe, ou se a criança Uhum. ingere líquidos, né? Porque às vezes é bebezinho, ainda toma só leite materno.
Então, se ela toma só leite materno, fica no leite materno. Se às vezes Uhum. tem médico que às vezes acaba prescrevendo um pouquinho de água junto, então é hidratação. Então, depois que a gente faz a técnica, os 2 primeiros dias, quanto mais hidratação você recebe, melhor, porque mais você está nutrindo suas células. Então, para a gente isso é bem importante. Perfeito. Perfeito, perfeito. E é muito comum Nossa, é. também dar sono, Uhum. né? Tem muitos pacientes que trazem relatos do sono, Uhum. de se sentir muito zen, ficar muito tranquilo. Não. Quando eu fazia nas minhas filhas, elas dormiam na pós-sessão, assim. É uma coisa que é impressionante. Como você consegue ter um disparo ali e a criança já tem logo no comecinho, né? Eu tenho uma paciente É, que dormiu 17 horas seguidas depois. né? Então, Depois, então, isso é muito legal. Dá uma boa reorganizada nessa questão, né, do sono, né? Então, é uma coisa que pouca gente sabe que tem a microfísica como aliado, né? Uma outra pergunta aqui é se tem algum resultado para trauma de desfraude. sim, na parte de desfraude, porque a gente tem que entender o histórico, né? Não é o tema, o desfraude, mas o Uhum. histórico daquela criança com o desfraude. Eu tenho os bons resultados, tem bons resultados para isso, porque existe toda uma questão aí por trás, né? Que a gente sabe Tem ligado. que ver como que a criança adaptou e significou a questão do desfraude para ela, né? Então, se isso foi uma coisa muito traumatizante, né? E esse período de Covid, a gente tem visto uma dificuldade maior com os desfraudes, né? Uhum, Porque a escola ajuda muito, né, no desfraude, né? Quando você está na escola, aquele efeito de rebanho, e as crianças todas indo ao banheiro juntas, isso ajuda muito com o desfraude, né? Facilita bastante, é uma bela forma de você trabalhar. E a gente ficou 2 anos sem as escolas, né? Então, as crianças que estavam em período de desfraude durante o Covid estão tendo uma dificuldade maior para concluir o desfraude. E é bem interessante, é uma ótima pergunta que foi porque você tem. A gente tinha falado até do REAC, né? O REAC também é outra técnica que ajuda muito com o desfraude, né? E pouca gente conhece que você tem uma ajuda ali, né? sim, sim. Eu gosto muito de conciliar, né? Eu falo que a microfisioterapia ela reinforma as células e a Uhum. técnica que ela otimiza as células. Então a gente reinforma e depois otimiza. Isso é maravilhoso. Otimiza. Tem um resultado super bom, né? Outro aqui, ó. Minha filha vai fazer 5 anos e desde que fiz uma mentoria com a Eliana Dias, ela vai dormir às 19h30 e acorda às 7h30. Deixa eu ver se vai continuar essa pergunta aqui. Eu comecei a ler, mas não tem o restante aqui, Jefferson. Qualquer coisa me manda, tá? Mas acho que aqui, a Eliana Dias, pelo que eu entendi, é quem fez a. Será que é quem fez microfísio? Manda mais, Jefferson, pra gente saber aqui direitinho qual que é a sua pergunta, pra gente poder falar. Então, mas é legal, né? Porque você tem essas ferramentas. Eu acho que o principal motivo da live de hoje é esse, né? A gente conscientizar que existem técnicas, e essa é a proposta das terapias integrativas, né? Você tem conceitos, você tem tecnologias, você tem ferramentas para trabalhar que estão ali, são acessíveis, com pouco efeito colateral, que podem funcionar, podem trazer um benefício com baixíssimo risco, né? E a maior parte das pessoas conhece. Médico, então, nem se fala, né? Os colegas médicos raríssimos sabem sobre microfisioterapia, né? Por exemplo, é muito difícil, né? E mesmo dentro da fisioterapia, eu vejo que são todas as fisioterapeutas que conhecem, que têm intimidade, né? Precisa sobre o assunto, né? Não, tem muita gente que já ouviu falar, mas não sabe como, não sabe o que que é. E para os Uhum, entre eles também, e médicos, às vezes eu tenho médicos que indicam e falam, ó, vai lá, fala com ela, que a técnica é boa, mas não consegue também explicar. não consegue explicar para o paciente o que é. É porque a gente vai trabalhar em cima dos tecidos embrionários, né? De uma Uhum, assim, para deixar mais clara. Então, tudo que a gente faz, antes da nossa a gente tem a nossa concepção, que é quando a gente a nossa uhum, pré-concepção, e os nossos, a gente chama de transgeracionais, coisas que a gente traz da família. Então, tudo isso a gente consegue tratar. Então, a gente consegue tratar os transgeracionais, a pré-concepção, a concepção, uhum, a formação embriológica, a parte fetal, a gente consegue trabalhar em cima da infância, da adolescência, mesmo quem já é uhum. já é um idoso, ele tem sua história. Então a gente consegue organizar isso para que a pessoa viva bem. E tudo isso a gente consegue ver através, né, o fisioterapeuta através das mãos. Perfeito.
Olha aqui, do Jefferson ele respondeu que ele falou só que sobre o sono da filha dele, que ele se apaixonou pela Helena Dias, que teve um resultado legal. Ah, legal, Jefferson, muito legal. Bom, e é legal isso, é legal essa troca de experiência para a gente entender, e pessoas que fizeram e que têm técnicas que tiveram bom resultado, isso contribui para todo mundo, né? Acho que é perfeito. E aqui também tem uma pergunta sobre, na T21, pelo fato de ter hipotonia, se é diferente o tratamento da microfisioterapia dentro da T21. Não, 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 o tratamento é igual, assim, né? Claro, cada pessoa Uhum, numa busca diferente e com correções diferentes, mas não tem nada que a gente diferencia o tratamento. Claro que uhum, eu, como fisioterapeuta, não com a técnica em si, mas dentro dos meus conhecimentos, da parte de desenvolvimento neuropsicomotor, se a gente repara alguma coisa, vê alguma coisa, a gente comenta com a família e até ajuda se precisar em alguma coisa pontual, né? uhum. Até com o fisioterapeuta, com a fono, com a TO ali, para a gente poder estar ajudando aquela criança da melhor maneira possível. Legal. Ótimo. Olha, pessoal, se tiver mais dúvidas, vão mandando para a gente, porque também a gente não vai se alongar tanto, né? É a nossa primeira live que a gente está fazendo aí da semana da T21, né? Para quem entrou agora está sabendo, então essa semana inteira vão ser semanas de lives na hora do almoço, que a gente vai pegar os temas mais diversos para poder trazer, e temas como esse, temas que a gente acha que é importante, que acha que falta espaço, que precisa ser mais discutido, que as pessoas precisam conhecer. Esse era o grande papel da live de hoje, né, Priscila? Que a gente queria divulgar o tema, para que vocês conversem também com suas terapeutas, para que elas conheçam, né? Divulgue esse material com elas, para que elas saibam que uma ferramenta existe. Ferramenta que está aí para ser usada, converse com outros pais que já tiveram essa experiência e que conheçam um pouco sobre a técnica, para que a gente possa começar a divulgar, né? É uma técnica que o acesso é fácil, né? A técnica é possível, que não existe grandes equipamentos relacionados, tem uma profissional habilitada ali associada e funciona muito bem. A gente consegue ver resultados já na primeira sessão, né? Observa com os pacientes. Sim, é muito difícil um paciente ficar anos fazendo. Eu não tenho, o que eu tenho são pacientes que depois que eu dou alta, vem uma vez por ano, duas vezes por ano, a gente faz, às vezes como uma forma preventiva também. Uhum, tá. Tem algo aqui que é importante, que eu acho que é legal para as pessoas não confundirem um pouco as coisas, que ela coloca aqui um pouco da microfísio, porque tem formas e formas e profissionais para trabalhar, né, Pri? Mas aqui ela coloca uma pergunta que fala que uma colega fez para microfísio e a terapeuta falou sobre datas dos traumas e tudo mais. E ela ficou com um pouco de medo de receitar, porque se fosse alguma coisa menos científica, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e a forma que talvez algumas pessoas abordam essa questão, né? O nosso corpo, como eu disse lá no agora há pouco, ele guarda memórias, né? Que eu falei sobre Uhum, pré-concepção e a gente, eu falo que existe uma linha do tempo, né? Do primeiro momento que você sofreu algo ou que às vezes não foi nem você que sofreu, né? Um exemplo, eu sou muito ansiosa, aí eu vou tratar minha ansiedade, mas eu vou ver essa ansiedade vem numa condição que meu avô era ansioso, né? Então, uhum, sabe aquela coisa que tem coisas que a gente traz, né? Então uhum, isso é uma, né, seria aqui. Só que eu vivi agora um período de muita ansiedade, porque, sei lá, mudei de casa, então eu tô num momento ansioso. Então, durante a linha do tempo, né, primeiro, uma primeira data para a última data, isso, quando a gente faz a correção, isso limpa essa data. Agora, datas, né, datar, tudo isso a pessoa faz, mas isso a gente faz muito pouco. Eu sou uma pessoa que faço muito pouco de passar isso para o paciente, porque eu acho que tem coisas que não precisam ser passadas e sim tratadas. Então, se a gente consegue uhum. de uma forma é, é, Mais objetiva, né? com eficácia, perfeito. Uhum. É isso que o paciente. O foco tem que ser nessa, né? O foco é no que você vai encontrando nas queixas e o foco vai sendo dado ali, né? Porque senão também as coisas se confundem um pouco, né, na hora do paciente, e o paciente às vezes, não percebe a forma que isso está sendo abordado, né? Então, esse nos resultados, né?
Isso também é o principal, né? E a questão da parte científica, fora do Brasil, hoje deve ter mais ou menos mais de 50 estudos aí científicos fora. Aqui nós temos alguns aqui no Brasil, não consigo te quantificar a quantidade certinha, mas nós temos também feitos com a microfisioterapia. E Uhum, fala que ela é uma terapia complementar, assim como a acupuntura, ela teve o uhum, trâmite dela dentro do Brasil para ela poder se tornar algo reconhecido, uhum, do conselho, do meu conselho, né, do conselho, por exemplo, que é o COFITO. Hoje nós estamos nesse mesmo trâmite com a microfisioterapia, né? Ela está, uhum. Deus está indo bem. E se a gente puder ter profissionais bons no sentido de passar a coisa da maneira correta e não como algo espiritualista, nada disso, porque não Uhum. é uma técnica totalmente científica e que você tem ali o contato com o paciente e você está vendo o que precisa ser feito e vai trazer o melhor para aquele paciente. Então, é muito profissional, né, também. E como é uma técnica nova, né, tem muita, as pessoas quando vão conhecer, depende muito do profissional que ela encontra, é aquela impressão que ela vai ter da técnica, né, porque não tem um monte de profissional fazendo, né, então demora um tempo, eu passei por toda a certificação da acupuntura aqui no Brasil, quando eu comecei a fazer, que eu tenho formação em acupuntura, e eu passei por tudo isso, né, então demora um tempo até você desmistificar, demora um tempo até ter bons profissionais, e as coisas vão correndo, então por isso que é legal pegar indicações, né, e entender o que é a técnica em si e colher benefícios, né, que isso é o mais importante, mas isso é o mais legal, né, é uma terapia complementar. E essa ideia integrativa, né? O complementar não é mais ou menos, né? Todo mundo ali acrescenta, né? Não é uma terapia principal ou menos importante. Todas elas trazem coisas, trazem benefícios, tem indicação para aquela pessoa, tem um bom profissional fazendo. É o caminho da integrativa, né? É a forma de trabalhar em benefício do paciente. Mas sabendo que existe, você tem como buscar, tem como conhecer, né? E essa era a nossa ideia aqui hoje, né? Pessoal, a gente não vai se estender muito. Antes da precisa falar as palavras finais aqui para a gente encerrar nossa live. Eu queria saber de vocês, se tem alguma dúvida, se mais alguém tem alguma questão, se tiver, pode mandar. Quem não conseguiu mandar questões agora, pode mandar depois nas mídias sociais nossas para fazer. Acho que a ideia é isso, divulguem. Às vezes tem pessoas que você conhece que vão ter benefício. Acho que essa é a ideia, né, levar informação boa de coisas que podem fazer bem, né? Então acho que isso é legal, mas pouca gente conheça as técnicas, não é só para T21, tanto que não é o foco maior, né, quando foi criada a técnica, não era essa, é que a gente tem a coincidência de ter você e estar com a gente aqui no Elo, e a gente tem colhido ótimos benefícios, né? Então, se alguém mais quiser e tiver alguma dúvida, pode mandar, tá, pra gente, se não conseguir mandar aqui, manda depois, e eu queria que você falasse um pouquinho no final sobre a técnica e mensagem que você quer deixar, e quem tiver dúvidas também, ela vai estar respondendo as mensagens depois, mas eu queria umas palavras finais suas aqui antes de terminar a live. Sim, quero agradecer. Peraí que tem mais uma pergunta. Tem algum site Tá? para divulgarmos? Existe o Instituto Salgado, que é eles que trazem a técnica, então acho que é importante falar, né? Que Uhum. a gente só pode fazer a formação com eles e lá vocês conseguem pegar um pouco melhor sobre o que é, como que é. No meu Instagram também eu tenho algumas coisas falando sobre a técnica. Então é sempre procurar boas referências. E eu quero agradecer a Elo 21, você, a Uhum. oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre algo que me inspira todos os dias. Dizer para as famílias que é muito importante a gente sempre ir atrás de, de técnicas, de conhecimentos, de ficar antenado, de trazer isso também para os médicos, porque às vezes fica só entre o paciente e aquele profissional, mas levar às vezes para o médico aquilo que você está trazendo, para que o médico também conheça e ele possa também contribuir, né? E o profissional que está atendendo seu filho também possa contribuir com o médico e com a família Uhum. e mais. Eu acho que é isso aí. Porque a maior parte dos médicos vão aprender sobre essas técnicas que a gente vem conversando aqui no Elo pelos pacientes. Porque a gente acaba não tendo isso na formação médica, né? Na faculdade não se fala sobre isso, nem na faculdade de físio às vezes se fala, né, sobre isso. Então acaba nem conhecendo e é legal
que os pacientes tragam. Então, assim, muito legal. Agradeço todos que participaram, que mandaram as perguntas. Quem tiver mais perguntas, mande. Quem está assistindo depois, pode mandar para a gente depois que a gente responde. A Priscila está aqui agora com a gente no Elo, faz parte da equipe, faz parte da família, está agora com a gente aqui nos atendimentos. Então, quem precisar, quiser procurar a gente está por aqui também para ajudar da melhor forma possível, tá bom? Obrigadão a todos. Pessoal, tchau, tchau. Obrigadão a todos que participaram, que são várias pessoas que foram mandando mensagens aqui. Quem a gente não respondeu, a gente responde depois. E ótima semana para vocês. Continuem acompanhando, que a semana inteira a gente vai ter live. Tem lives também, outras lives também maravilhosas que vão ser feitas. Amanhã, se eu não me engano, a gente tem que olhar como é que está o cronograma, mas acho que a gente vai estar com a doutora Daniela Bonfim falando sobre questões de vacina. Acho que é isso que está no cronograma, se eu não me engano. Mas tem no nosso Instagram. Então a gente tem um assunto aí longo para tratar, várias particularidades, e assim a gente vai indo até o final da semana, tá bom? Um abraço a todos. Isso Tudo de aí. bom. Obrigada.